Olá, sejam bem-vindos ao Iluministas, o videocast que debate o setor energético com clareza. Esse é um espaço que coloca luz aos temas complexos, sempre com os maiores especialistas do país. O Iluministas é uma iniciativa do Instituto Pensar Energia. Eu sou Juliana Melcop e, nesta segunda temporada, vamos discutir um tema fundamental para o desenvolvimento do Brasil: reformar antes do colapso. Uma jornada para decifrar, traduzir e provocar a reforma estrutural do setor elétrico. Para isso, trouxemos dois especialistas para o debate. Gostaria de dar as boas-vindas a José Carlos Aleluia, ex-deputado federal e ex-presidente da CHESF. E Marcelo Freire, auditor-chefe da Audielétrica do Tribunal de Contas da União, o TCU. Para enriquecer a discussão, está conosco também Lucas Ribeiro, economista especializado em regulação energética. Obrigada por terem aceitado o nosso convite e eu gostaria de abrir esse debate com a primeira questão. Bom, já vamos começar com um tema bem polêmico, que é o cancelamento do LRCAP, o leilão de reserva de capacidade. Estava previsto para o ano passado, acabou iniciando somente toda a discussão com a portaria definitiva em janeiro de 2025 e em abril de 2025 ele foi cancelado devido a judicializações de temas relacionados ao leilão, né? Em especial a judicialização do fator A ou fator alfa, né? Que foi obtida uma liminar lá no STJ, que acabou mitigando esse fator, né? Afastando esse fator. Então, queria começar dirigindo a pergunta a Marcelo. Marcelo, como você vê essa judicialização de pontos, enfim, do leilão, do LRCAP, mas de pontos tão essenciais, né, tão inerentes ao setor elétrico e ao seu funcionamento, e como isso gera essa avalanche de problemas, né, no setor? Juliana, obrigado pela pergunta, mas obrigado também pelo convite, a você, ao Lucas. É um prazer estar conversando aqui com vocês. Deputado Aleluia, igualmente, um prazer enorme poder dividir esse espaço com o senhor. Sempre fico muito feliz e falo com os colegas que toda oportunidade que eu tenho de discutir o setor elétrico, eu abraço com todas as forças, porque é um setor que cativa muito a gente, né? Da mesma forma, esse assunto relacionado ao leilão de reserva de capacidade e à judicialização também chama muito a nossa atenção. Inclusive, há um acompanhamento em curso agora no Tribunal de Contas da União, coordenado por nós lá na Audielétrica, voltado a acompanhar o desenvolvimento desse leilão. Como você já trouxe o histórico dele, a demora em ter efetivamente a realização desse leilão preocupa a gente, em virtude do cenário para os próximos anos, a necessidade de potência cada vez mais premente e os possíveis impactos da não realização a tempo desse leilão no setor, né, como um todo. Especificamente com relação, indo direto à sua pergunta, a judicialização em específico, o ponto do fator A, fator alfa, a gente acompanhou com muita preocupação, Juliana, e acompanha ainda assim, porque há uma possibilidade de se tolir a inovação no setor elétrico mediante judicializações, buscando manter um status daquilo que já existe e que todos os diferentes segmentos no setor elétrico estão acostumados e habituados a viver. E isso é um enorme problema na nossa visão, porque o setor mudou, e o setor elétrico, apesar de muito complexo, é muito dinâmico também. E você continuar tratando as coisas da mesma forma que vem tratando há 10, 15 anos, não vai surtir os mesmos efeitos que surtia no passado, entendeu? Então, eu não estou nem entrando no mérito de dizer que o fator A, o fator alfa está perfeito, né? É isso mesmo que era preciso. A gente ainda não teve, inclusive, sequer a oportunidade de fazer uma avaliação lá no tribunal a respeito dele. Ainda assim, a iniciativa dessa inovação, ela me parece adequada diante da necessidade de mudança no setor para se adaptar a esse novo cenário que a gente tem. Há muito tempo se discute uma competitividade entre as fontes, né, tentando valorar elas de acordo com seus atributos. O fator alfa, na nossa visão,
vinha nesse caminho, ou talvez venha, a gente ainda vai ter uma nova consulta pública a ser aberta, a ver os termos em que ela virá, né? Mas essa judicialização excessiva, em específico no LRCAP, ela pode ter uma consequência extremamente gravosa para todos do setor. Então, inclusive aqueles que trouxeram as ações, que foram ao STJ, que buscaram o judiciário para tentar reverter qualquer prejuízo que eles estavam observando, que estavam sentindo, podem ser ainda mais prejudicados mais no futuro. Tá? Então, eu acho que é uma questão muito sensível que precisa ser tratada e refletida de maneira muito detida para que a gente não tenha, num futuro que não é nem tão distante assim, na verdade é mais próximo do que distante, consequências piores para todos. Obrigada, Marcelo. Deputado, o senhor tem algum posicionamento em relação à judicialização do LRCAP? E aí, o fator alfa foi o que gerou, de fato, cancelamento, né? A gente sabe. Mas houve uma judicialização anterior importante também em relação à participação dos biocombustíveis, né? No leilão. E o teto da remuneração cabível, né, para esses biocombustíveis. O senhor tem acompanhado esse tema, deputado? O senhor está no mudo. A gente não está lhe escutando. Tá. Alô? Agora tá sim. Mudo ainda? Agora sim, agora escutamos. Pode Tá falar. Eu tenho acompanhado de perto e posso dizer uma coisa que pode parecer estranha. A judicialização é demonstração de vitalidade. Quando nós olhamos o setor elétrico, que era estatal, estava paralisado, e olhamos o setor hoje, a judicialização é exatamente porque existe um excesso bem-vindo de players, ou seja, há muita disponibilidade para investir no setor. Eu fiquei muito satisfeito quando vi o Marcelo, que é um técnico do TCU, falar a palavra potência. O Marcelo precisa falar mais disso, de potência. Porque as pessoas que são novas no setor e que não têm uma formação técnica, como você tem, acham que o problema é a energia. E exatamente a judicialização pode trazer problemas não de energia, pode trazer problemas de potência. Portanto, é necessário que o governo, a governança, tenha mais possibilidades de resolver problemas. O que está acontecendo hoje é que tudo que tem que ser feito tem que decorrer de uma consulta pública e tem que decorrer de uma licitação. Eu falei isso com o ministro há uns 2 meses atrás. Ora, se você identifica 50, 60 providências de médio porte que têm que ser feitas, se você vai ter que discutir se o compensador síncrono de uma subestação que pertence à empresa A vai ser licitada para que N empresas vão trabalhar ali, isso é um erro. Portanto, voltando à questão da governança, o poder executivo e o poder concedente regulatório tem que ter mais liberdade para resolver problemas, sobretudo problemas menores. Senão vamos ter um garrafamento, ou seja, vamos ter apagões. Tá? O que está acontecendo hoje é que não se consegue resolver os problemas. O governo está em mãos amarradas. O sistema é bom, nós conseguimos botar milhares de players no setor, mas é preciso dar mais poder ao poder regulador, ao poder público. Está faltando isso. Eu fui um dos autores da abertura, mas acho que agora tem que voltar a dar força ao poder executivo. E a judicialização é demonstração de vitalidade, não é demonstração de pobreza. Vou aproveitar esse gancho, deputado, antes de a gente entrar na governança, e vou trazer Lucas aqui para a discussão. Lucas, recentemente, né, a gente teve a Eneva mencionando que seria possível uma nova onda de judicialização em relação ao LRCAP se não houvesse uma abertura ao diálogo, né, pelo Executivo, né, especialmente pelo Ministério em relação ao leilão. E aí, como é que você vê esse posicionamento enfim, foi um agente, mas a gente sabe que por trás dos bastidores outros agentes já se posicionaram, dizendo que querem um leilão, mas não a qualquer custo.
Bom, essa questão da abertura do diálogo, eu acho que o Ministério, historicamente, especialmente em leilão, ele tem sido bastante horizontal, tanto em discutir as diretrizes como a sistemática. A prova disso é que demorou quase 3 anos para a gente conseguir ter, em janeiro de 25, ali uma portaria de diretrizes, justamente pelo debate acirrado, uma série de grupos de interesse atuando no Ministério tecnicamente. Isso leva a uma riqueza de discussão, né? Com o cancelamento de abril, chama e traz a preocupação a gente estar há 2 meses sem uma nova consulta pública, sendo que o pessoal pensava que a consequência imediata do cancelamento era a reabertura de uma nova consulta pública para a gente poder justamente discutir tecnicamente com o Ministério. Tem ainda o período de análise das contribuições pelo Ministério para ir publicar a portaria, para ir abrir o prazo de cadastramento, para a EPE conseguir fazer a habilitação técnica para o leilão acontecer. Recentemente, essa semana, até o Ministério falou que é muito difícil que o leilão aconteça esse ano, eles estão trabalhando para isso, mas tem a chance real de escorregar já para 2026. E aí eu já vou puxar um pouquinho aqui o que o Aleluia comentou também, e o Marcelo, a palavra potência, né? Marcelo, especialmente eu queria entender um pouco a visão do TCU sobre esse tema. Uma das consequências naturais da judicialização é que tinha um produto em 2025, e esse produto era justificado pelos estudos técnicos, tanto do EPE quanto do INS, que haveria chance real de déficit de potência a partir de outubro, por isso que a contratação era ali em setembro. E, bom, com cancelamento o produto 25 já não será possível, né? Então, queria entender primeiro como é que o TCU avalia a relativa demora da abertura da consulta pública pelo Ministério, o que traz diretamente prejuízo ao cronograma do leilão. E também essa questão, como é que vocês estão avaliando o risco de déficit de potência, considerando o cancelamento desse certame? Beleza, Lucas. Cara, seguinte, a gente acompanha, como falei, não só o LRCAP, mas todas as ações ao redor dele, né? Então, a questão desse produto 25, a gente já tem visto o Ministério se mexer nesse sentido, buscando antecipar parte daquilo que foi contratado lá em 21. O único leilão de potência que a gente teve até então, né? Você falou, realmente, assim, a discussão foi bem vasta, né, nos últimos 3 anos, mas ainda assim considerada pelo setor insuficiente. As judicializações são reflexo disso, né? E entendo também que o Ministério, nessa reabertura da consulta pública, deve ter isso em mente, endereçar essa questão também, para que não aconteça uma nova onda de judicializações. A Juliana comentou, né, eventualmente uma visão da Eneva, mas que se a Eneva está pensando assim, imagina-se que outros agentes, outros players do setor também estejam imaginando, né? Então, como endereçar essa questão da potência? Acho que essa antecipação que mencionei é uma alternativa. Você tem uma série de outras questões relacionadas a usinas Merchan, por exemplo, que eventualmente podem ser chamadas. Na verdade, a gente já tem notícia também de que várias delas estão sendo chamadas para atender isso, sempre tendo em mente esse grande desafio que o deputado mencionou há pouco, da potência. A questão da potência é o que mais nos preocupa no momento, acho que é o que mais preocupa o setor e, como falei, pode ter as consequências mais gravosas caso a gente não tenha o LRCAP saindo nos próximos meses, e aí digo meses já considerando o início do ano que vem também, Lucas, como você trouxe, né? Acho que o desafio de ter um leilão de reserva de capacidade esse ano, com uma consulta pública, como você falou, trazendo todas as etapas mencionadas, e garantindo uma ampla discussão com o setor, deixa esse prazo para 25 praticamente impossível, né? Quase inexequível. Então, a gente tem que trabalhar com essa realidade também e tem que se planejar dessa forma. Eu acho que o Ministério tem certamente isso em mente, e isso faz com que algumas medidas que talvez não sejam tão populares do ponto de vista de preço, tarifa, eventualmente precisem ser tomadas. A gente tem também uma situação hídrica desse ano de 2025 que não foi tão favorável quanto 23 e 24, né? Já se discute aí a necessidade de preservar a água nos reservatórios para poder enfrentar esse período seco, e pensando também, isso é uma coisa que mudou muito com relação ao passado, né? Estava falando de quão dinâmico e como o setor evolui. Você preserva a água agora no período seco de 25, já pensando no período seco de 26, né? A realidade da matriz no passado era completamente diferente. Você tinha nos reservatórios
o suficiente para dar conta de 2 anos, quem sabe de situações hídricas mais severas. Hoje em dia não é assim, né? Em que pese o aumento das solares centralizadas, geração distribuída, eólicas, ainda assim esse atributo das hidrelétricas ele é muito importante, né? Então é preciso, e o Ministério já faz esse tipo de trabalho, a gente acompanha também, a gente tem um processo específico que acompanha essas medidas tomadas não só pelo Ministério, mas em discussão também com a EPE, com a ANEEL, para que os efeitos dessa necessidade de potência, Lucas, que você trouxe, eles não sejam sentidos de forma estrutural. É claro que vai ser necessário você, eventualmente, ter um custo um pouco mais elevado para usar da maneira que for possível dos recursos que estão disponíveis. Deputado, sobre a judicialização no setor, né? E aí não é a primeira vez que a gente tem uma série de judicializações, né, relacionadas a temas importantes. Acho que a mais famosa é o MRE, né, o Mecanismo de Realocação de Energia, com as hidrelétricas, que, enfim, foi uma onda de judicialização, na verdade, que a gente divide em 3 ondas, né, porque teve várias consequências. E isso acabou não sendo contemplado, né, não foi resolvido plenamente ainda pelo Ministério. Inclusive, agora, na medida provisória 1300, a gente tem uma outra solução que está sendo proposta para o problema do MRE. O senhor avalia essa judicialização, né, essa necessidade de ir ao judiciário dos agentes como uma falta de governança e de diálogo do executivo com o setor elétrico? Não, eu acho que é consequência do excesso de judicialização em todos os campos. Se nós formos olhar, por exemplo, para a área de saúde, a situação na área de saúde é muito mais grave. Os planos de saúde e a própria gestão dos municípios, dos estados na questão da saúde está tendo excesso de judicialização ainda mais grave do que o setor elétrico. Portanto, a busca do judiciário é consequência do fortalecimento da democracia. Acho que o judiciário vai ter um determinado momento em que vai reduzir a sua presença em outros campos. Mas a verdade é que nós estamos uma democracia, uma redemocratização muito recente. O judiciário busca a afirmação, às vezes de forma exagerada. Mas a presença do judiciário é bom para a democracia, é bom para a competição. Então, vou fazer agora mais uma provocação. Além do judiciário, né, primeiro a gente teve a questão do judiciário, mas depois o setor elétrico se aproximou do legislativo. Então, hoje, a gente tem uma busca pelo legislativo bastante frequente, eu diria, né, para resolver problemas internos do setor, inclusive com alguns jabutis criados, né? E aí esse termo jabuti virou uma palavra muito importante, muito comum dentro do setor elétrico, né? Na referência à proposição de normas dentro do legislativo. Como se houver essa aproximação dos agentes setoriais e o legislativo? Olha, eu acho que a mudança do setor elétrico, as mudanças do setor elétrico ocorridas da década de 90 para cá, elas foram basicamente comandadas pelo Legislativo. Por exemplo, o comercializador independente, o consumidor independente, foi a criação de quem? Foi a criação do Congresso Nacional. A introdução das fontes, a diversificação de fontes, foi o quê? O Proinfra. O Proinfra foi do Congresso Nacional. O despertar das pequenas centrais hidrelétricas foi ideia de quem? Foi ideia do Legislativo. É claro que o diálogo entre o Executivo e o Legislativo precisa melhorar, mas não há como, no Brasil, você evitar que todos os agentes participem do debate, inclusive o TCU. O TCU, eu me lembro, quando eu era presidente da Chesf, eu precisava comprar uma usina para evitar o prolongamento de um racionamento. Eu tinha que fazer um leilão de forma simplificada. Foi uma grande dificuldade eu conseguir que o TCU acompanhasse, porque naquele momento o TCU dizia: eu não posso acompanhar, eu só posso julgar. Talvez tenha sido a primeira vez que o TCU acompanhou. Portanto, eu não acho que se perde nada, é claro, dá mais trabalho.
mas também não se perde nada em o TCU participar. E quanto ao Legislativo, há de se esperar que o Legislativo tome decisões corretas. Evidentemente, existem decisões que podem ser criticadas, não só no Legislativo, mas também no Executivo. E em todos os setores, no Judiciário também. Olha, Luiz, só pegando o gancho da pergunta da Juliana, um tema que está muito recorrente essa semana em especial é a questão derrubada dos vetos presidenciais do marco das eólicas offshore, principalmente tratando dos dois temas, né? A revisão do leilão da Eletrobras em relação ao montante das térmicas e também a questão do que vai acontecer com o carvão nacional daqui para frente. Qual a sua opinião sobre a eventual derrubada desses vetos presidenciais pelo Congresso? Tem uma discussão, inclusive, de uma nova medida provisória, né, que pode acontecer. Qual que é a sua visão geral? Esse assunto vai terminar sendo resolvido como está sendo resolvido. Tanto é que havia previsão de votar. Já foram estabelecidas várias previsões para votar o veto, e eu acho que só será votado provavelmente no segundo semestre. Por quê? Porque as coisas vão se resolvendo. Eu, por exemplo, entendo que é necessário você fazer uma transição justa, uma transição na questão do carvão. Você não pode, o Brasil não pode copiar os erros da Europa. A Alemanha é o maior exemplo disso. Eu acompanhei de perto a política energética alemã. Eles foram numa direção completamente errada. Eles trabalharam no fechamento das usinas nucleares, no fechamento das usinas de carvão e na compra do gás da Rússia. Porque não existe forma, ainda não existe tecnologia disponível para operar um sistema elétrico do tamanho do Brasil, do tamanho da Europa, que não tenha energia firme com máquinas girantes. O que ocorreu no Brasil em agosto do ano passado, onde nós tivemos um apagão parcial, foi decorrência da ausência de máquina rotativa. O que aconteceu há poucos meses, aí, menos de um mês, talvez um mês e pouco, na Península Ibérica, foi o sonho dourado dos espanhóis e portugueses de aproveitar o sol que estava brilhando. E a produção de energia eólica e solar, de corrente contínua, portanto, inversores, estava acima de 80%. Então, é necessário haver uma transição. Agora, é necessário haver negociação. Acho que o caminho que está sendo trilhado é o mais correto, a negociação. Até nessa linha que, explicando, né, o Brasil ter tanta oferta renovável, a gente está discutindo curtailment e, ao mesmo tempo, leilão de capacidade justamente para contratar termoelétrica em um montante bem considerável, né? Porque se não contratar, não gira, não funciona. Exato. Se você não tiver potência, é o que falou, se não tiver potência de máquina girante, você não consegue manter o sistema funcionando, e nem aqui, nem na Europa. E a situação não se propagou mais pela Europa, porque na França tem um robusto sistema nuclear. Caiu só um pedaço do sul da França. No Brasil foi a mesma coisa. O sistema não se propagou, o apagão de agosto do ano passado não se propagou mais, porque havia máquinas girando do sudeste e do sul, e eram usinas a carvão. Então, o que houve foi, vamos tirando as térmicas do norte e nordeste, vamos jogando tudo na base da eólica e passou do limite. Limite esse que está sendo conhecido hoje. Todo mundo gostaria de ficar todo o tempo com a energia renovável. E o Brasil tem um grande ganho, porque nós temos um sistema hidrelétrico muito robusto. E é necessário discutir com brevidade, talvez o leilão até separado, para a motorização das hidrelétricas. Você tem que fazer leilão para térmica, leilão para hidrelétrica. Talvez o erro do leilão de capacidade que foi cancelado é que ele estava abraçando muita coisa ao mesmo tempo. É preciso resolver as coisas. O poder executivo, o poder constituído, tem que ter poder para tomar decisão. Senão vamos cair em sistemas cada dia mais frágeis. Marcelo. Juliana, claro. Perdão, se me permite, eu queria fazer um breve comentário a respeito da fala do deputado, também do Lucas. Primeiro, deputado, que me lembrou dos tempos de faculdade, estou falando de máquinas girantes. Ao mesmo tempo que me lembrou também do ministro Zimmer, também oriundo do setor elétrico, que quando conversávamos a respeito disso, falou, enfim, da importância das máquinas girantes para conseguir sustentar o sistema, né? E com relação à questão do legislativo, Juliana, Lucas, acho que o deputado perfeito ao dizer que o legislativo, ele estruturou o setor elétrico brasileiro, né? Quando a gente pega lá, na década de 90, a criação da ANEEL, em seguida, no início ali em 2004,
a Lei 10.848, né, a modernização do setor, criação da EPE como uma entidade de planejamento centralizado, algo que é muito importante, e a Proinfa foi mencionado também pelo deputado, mas conforme o tempo foi passando, acho que essa estrutura foi ficando cada vez mais robusta, mas ainda assim, de certa maneira, um pouco engessada. E na hora da gente ter novas abordagens, buscando modernizar essa estrutura, talvez a gente esteja com uma abordagem, como falei, um pouco concentrada demais. Tá? A gente passa a ter, e aí falo isso, deputado, com base em alguns trabalhos que fizemos no TCU, em que apontamos que havia alguma inconformidade, e o que aconteceu logo em seguida, após a publicação do nosso acórdão, foi o Legislativo trazendo uma lei que corrigia aquela inconformidade. Aquilo que não estava de acordo com a lei passa, então, a ficar conforme a legislação em virtude dessa nova lei que foi editada. Isso não é um problema por si só, de maneira alguma. O meu receio vem, na verdade, de eventuais situações em que um Congresso ele acaba, talvez, adentrando um pouco nas competências daquilo que seria esperado do planejador e do regulador. Não que o Congresso não seja legitimado para fazer isso, de forma alguma, mas que a discussão para se fazer isso leve em consideração também a opinião tanto do planejador quanto do regulador. Lucas mencionou a questão da lei da capitalização da Eletrobras, né? Os 8.000 mega lá de térmicas a gás natural. A EPE teve que fazer um ajuste considerável no PDE em virtude desse dispositivo. Né? Não era algo esperado e planejado, digamos assim, pela empresa. Então, esses pontos, eles acabam trazendo alguns desafios para o setor que, mais uma vez, não é que o Congresso não seja legitimado para fazer isso, mas eu acho que é preciso que, ao se atuar dessa forma, tenha uma aproximação um pouco maior dessas entidades. Entidades essas que, como o senhor bem pontuou, deputado, foram criadas pelo Congresso Nacional e só atuam e funcionam da maneira que funcionam hoje, graças ao Legislativo. Deputado, o senhor quer falar? O que está acontecendo no Brasil hoje é um excesso de um desequilíbrio de poder entre o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Eu vou dizer o seguinte: não está fácil a vida de quem está no executivo. Eu nunca vi, na minha vida pública, o executivo tão fragilizado. E não estou falando do atual governo, estou falando do executivo. Se não houverem mudanças profundas, o próximo presidente vai ter muita dificuldade de governar. Não há dúvida de que o legislativo tem um excesso de poder hoje, não é só no setor elétrico, é em todos os segmentos. Nós estamos vivendo quase um semipresidencialismo. Isso acontece em toda democracia que não é parlamentarista. Você tem um balanço de força entre o legislativo e o executivo. Em determinados momentos, o executivo fica muito forte e depois o legislativo fica muito forte. Só que o Brasil, a onda de fortalecimento do executivo é uma onda crescente. Hoje, e o do judiciário também. O judiciário virou um órgão ativista. Nitidamente, o judiciário brasileiro é ativista. Agora, eu não vou dizer se é necessário ou não, ele é verdadeiramente forte. Atua em tudo. Vocês viram, por exemplo, essa semana, quando o governo quis resolver o problema da judicialização excessiva para a devolução dos descontos indevidos do INSS, ele não foi ao legislativo, ele foi ao judiciário pedir orçamento. Isso é uma disfunção que ocorre no setor elétrico, mas está ocorrendo em todos os segmentos. É preciso rever o nosso presidencialismo, se não quisermos caminhar para o parlamentarismo. Deputado, e que tipo de solução o senhor enxerga para esse problema, nesse enfraquecimento do executivo? Olha, nesse momento, a curto prazo, só tem um caminho: negociação. A longo prazo, tem que esperar a eleição de 26 para ver o que vai acontecer. Eu acho que tem que haver uma mudança mais profunda, um balanceamento mais profundo
para repor todo mundo na sua casinha. O judiciário vai para a sua casinha, o executivo conquista a casa que perdeu e o legislativo se mantém sólido. Hoje está havendo um desequilíbrio onde o patinho feio é o executivo. E eu não sou aqui um aliado do presidente, nem nunca fui, mas também não posso ser injusto. É difícil ser presidente da República do Brasil hoje. Nos estados não acontece isso. Os governadores estaduais permanecem muito fortes junto a todas as assembleias. O deputado Aleluia, na sua visão, a que se deve esse enfraquecimento do executivo nos últimos anos? Você comentou que na sua vida pública, até o momento, você nunca viu... Erros cometidos na questão orçamentária, na medida em que um determinado ministro de um determinado governo disse que o governo não deveria se envolver com a execução orçamentária e passou tudo para o Congresso. Isso é um grande erro. Ok. Não, perfeito. Eu queria voltar um pouco para a questão dos jabutis, né, que estão sendo debatidos agora. Marcelo, o deputado já mencionou, né, o seu entendimento, mas como o TCU está enxergando essa possibilidade de esses jabutis, né, que enfim, sofreram veto e agora tem essa votação para derrubada do veto. Como é que o TCU está enxergando isso como um problema, como algo que a gente vai ter que enfrentar de algum modo? Como é que vocês veem isso? O que vem do Congresso, Juliana, conosco é visto... O que o Legislativo estabelece é sempre um critério para o TCU. Os trabalhos de auditoria, de fiscalização que a gente faz, a gente precisa ter um critério para poder confrontar com a situação encontrada. Então, o TCU não disputa aquilo que vem do Congresso. Ainda assim, a gente acompanha e tenta projetar os efeitos, as consequências disso que vem do Congresso. Os já muito conhecidos, famosíssimos jabutis, né, que surgiram, vem surgindo a cada vez mais nas diferentes leis ao longo do tempo, né? Na capitalização da Eletrobras tiveram já uma forte atuação, e agora na eólica offshore também. Eles nos preocupam, os efeitos da permanência desses jabutis nos preocupam enquanto aumento, prolongamento de subsídios na conta, na tarifa de energia elétrica. Eu acho que em todos, ou praticamente todos os trabalhos que a gente faz no tribunal, a gente ouve dos agentes envolvidos uma preocupação muito grande com os subsídios, tá? Como a gente discutia a CDE e achava um absurdo há 15 anos você ter a CDE girando ali em torno de 15, 20 bilhões de reais, e agora a gente está falando na CDE no orçamento de 25, a ANEEL está para votar, né, esse orçamento e fechar em torno de 50 bilhões de reais. Isso. Né? O tamanho disso na conta de luz do cidadão e como isso pressiona a conta de luz. Então, os jabutis das eólicas offshore, eles vêm no sentido de aumentar essa pressão. Por quê? Porque alguns subsídios que já são muito debatidos no setor e que, por vezes, são até mais difíceis de serem justificados, estão ganhando força nesse ponto. Mais uma vez, o comentário do deputado Aleluia há pouco foi também muito preciso com relação ao que se fazer com relação a isso. Acho que é possível, e não cabe ao TCU se envolver nessa discussão, uma vez que é um papel legítimo, tanto do Congresso Nacional quanto do Executivo, é negociar. Tá? É negociar buscando justamente explicar, evidenciar essas possíveis consequências futuras. É claro que esses subsídios, eles têm uma razão de ser, né? Buscam incentivar determinados setores. Agora, é preciso conversar se esses setores precisam, de fato, ainda desses incentivos ou se eles já não estão muito bem estabelecidos a ponto de conseguirem, digamos assim, caminhar com as próprias pernas, né? Então, assim, é preciso que Executivo e Legislativo negociem, conversem a respeito disso, para que então possam tomar aquela que seja considerada a melhor decisão, pensando não especificamente em um setor, em um segmento ou outro, mas pensando no setor elétrico como um todo. Eu acho que é isso que a gente está precisando um pouco mais nesse momento. Se para um segmento específico vai ser muito positivo, eventualmente para outro, ou para o setor como um todo,
pode ficar cada vez mais difícil de equilibrar os vários pratos que a gente precisa equilibrar para conseguir deixar o setor elétrico em pé e funcionando da melhor forma possível. Como fazer isso, o deputado acho que deu a primeira ideia, negociando, conversando. Vou agora apimentar um pouco a questão, né? O TCU recentemente, né, há cerca de, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, julgou um processo que virou polêmico, né, dentro do setor elétrico, entre os agentes, sobre um leilão de transmissão. Houve um lote, né, o famoso lote 6, que acabou sendo... O TCU tentou inicialmente afastar, né, houve um pedido do agente afetado, né, da transmissora afetada, para que fosse afastado esse lote do leilão. Inicialmente, o TCU concordou, né, com esse pleito do agente e tirou esse lote da licitação. E aí, depois, houve, né, uma intervenção da ANEEL e esse lote voltou, né, para o leilão. Ele voltou a participar lá da licitação, né, e o vencedor do leilão pôde assumir a obra que tinha ganhado. Como é que você vê isso, Marcelo? Eu imagino que você tenha sido procurado por alguns agentes, né, os agentes interessados, a ANEEL. Como você vê esse posicionamento do TCU em temas técnicos, né? A decisão de um lote a ser licitado em transmissão. O TCU, claro, que tem sua competência, né, técnica, né, principalmente de apoio ao legislativo. Como é que ele entra agora nessa seara, né, técnica do executivo para, por exemplo, dizer ou não que um empreendimento pode ser licitado? Beleza. Juliana, esse caso deu muito pano para manga lá. Eu imagino. Mas eu fico feliz que você tenha trazido só ele como exemplo de decisão polêmica. Eu acho que, na verdade, você deve ter outras aí que... A gente vai chegar no leilão emergencial. Pois é, ixi, aí você tocou num ponto... Vamos falar da transição mesmo, Lucas, é mais fácil agora. No TCU, realmente, e acho que o deputado trouxe isso também, quando falou lá da necessidade de fazer um leilão emergencial lá na Chesf, né, uma contratação emergencial lá pela Chesf, como o TCU mudou a sua forma de atuação, né? À época, quando foi necessária essa contratação, o TCU só olhava as coisas depois, a posteriori. E eu acho que, e vejo isso de maneira positiva, a gente vem ao longo dos últimos anos entendendo e mudando isso para dizer que, olha, eu atuar depois de que tudo já aconteceu é ainda pior. Talvez eu traga mais insegurança jurídica quando foi tomada uma decisão, ela já teve seus efeitos e eu venho depois buscando revisar tudo isso, né? Então a gente vem mesmo mudando a nossa forma de atuação e buscando fazer isso de forma antecipada. Discussões técnicas no TCU. Eu fico mais confortável ainda para falar sobre isso porque sou representante da unidade técnica especializada nos setores elétrico e nuclear no TCU. Então a nossa discussão com o executivo ela é eminentemente técnica. A gente estuda bastante e se aproxima bastante, acho que esse é um ponto fundamental da nossa atuação, dos gestores, de maneira a tomar as melhores decisões possíveis. É claro que o tribunal, os 9 ministros, eles são soberanos. O que nós fazemos na unidade técnica é tão somente entregar os subsídios, para usar uma palavra do momento, técnicos para os ministros para que eles possam decidir. E, eventualmente, os ministros têm um entendimento divergente da unidade técnica, até porque eles têm um conhecimento maior de outros assuntos que não são afetos à unidade especializada. Tá? Esse lote 6, o exemplo específico que você trouxe, vai muito na linha do que o deputado também falou mais cedo a respeito do executivo poder ter mais liberdade, né, para realizar aquilo que entende como sendo mais adequado. A ANEEL entendeu que naquele ponto era caso de licitar, de levar o lote 6 para leilão, certo? E, ao mesmo tempo, o concessionário, então concessionário, entendia que não, que ele tinha direito e aquilo deveria ser tratado como reforço e melhoria, né? Isso. Levar essa discussão, digamos assim, para uma questão mais particular do interesse daquele concessionário, veja, a ANEEL faz isso no seu dia a dia, entendeu? A ANEEL pensa e regula, fiscaliza o setor, levando não só em consideração as necessidades dos cidadãos, mas também a necessidade dos agentes do setor.
a gente tem aquele tripé que é muito conhecido na regulação, que precisa ser levado em consideração e que a agência precisa buscar equilibrá-lo. Então, ao tomar as suas decisões, e a ANEEL é uma agência de referência, né, no executivo brasileiro, inclusive do ponto de vista internacional, já tendo reconhecimento da OCDE, a ANEEL é muito conhecida por realizar o seu trabalho, a sua atuação de maneira muito refletida, ponderada e justificada. É claro que isso não quer dizer também que o regulador seja perfeito, né? Eventuais decisões que forem tomadas podem ser objeto de revisão e discussão. Ainda assim, na questão específica do lote 6, a unidade especializada demonstrou uma concordância com a ANEEL com relação à questão da licitação. A gente entendeu à época que o fato de leiloar o lote 6 tinha um potencial de maior aderência ao interesse público do que simplesmente o reforço e melhoria. Sei que havia uma preocupação dos agentes com relação a um possível novo paradigma que poderia ser mais prejudicial ao setor, mas, como falei, a ANEEL trabalha de forma muito qualificada e havia tomado todas as suas precauções para que essa decisão não se tornasse esse paradigma ruim no que estava sendo trazido pelos agentes. Tá? Então, assim, eventuais decisões do tribunal no decorrer desse leilão, que acabaram atrasando um pouco mais, a lote 6 acabou não saindo naquela época, mas mais à frente, acho que fazem parte também do que o deputado trouxe como um setor vivo, né? De diversos interessados em investir no setor, buscando legitimamente as suas vontades, as suas interpretações. Mas aí cabe a órgãos também, como o TCU, tomar as decisões no que melhor atende ao interesse público. Então eu vou aproveitar e trazer Lucas e o deputado também, né? Começando pelo deputado. Deputado, o senhor vê, então, esse envolvimento, né? Quando o senhor era presidente da CHESF, já tinha procurado o TCU, né, para envolvê-lo em um tema mais sensível. Essa necessidade de envolvimento do TCU é puramente para evitar um problema maior, né, um atraso maior na solução, ou, de fato, o TCU ele deve ser reconhecido essa competência dele dentro do setor elétrico? Eu acho que deve ser reconhecida. O TCU se aparelhou corretamente com a equipe técnica, está demonstrada pelo nosso debatedor, e acrescenta. E o que tem que ter num sistema como o nosso, que é um sistema extremamente competitivo. Só nos Estados Unidos, um sistema muito desorganizado, tem tanta gente competindo. Aqui nós temos muita gente competindo num sistema relativamente organizado. Nós temos, por exemplo, um órgão operador nacional de sistema que... Então, acho que travou. O direito de ser... Está ouvindo? Agora sim, voltou. Está ouvindo? Quem deu ao Congresso, ao ONS, a sua natureza privada de direito foi o Congresso Nacional. Quem deu a C3E, a independência, foi o Congresso Nacional. E quem equivocadamente transformou em empresa pública a EPE foi o Congresso Nacional. A EPE tem mais dificuldade de formar pessoas. Eu nessa época, fiquei contra transformar a EPE numa coisa. Então, a presença do TCU acrescenta debate. Do lado do interesse público, eu acho que o TCU é bem-vindo. Claro que todo mundo tem que olhar as suas limitações, para não passar a ser... Ele não pode assumir a responsabilidade de tudo. O TCU não está lá para assumir responsabilidade, está para opinar e ninguém vai, se não tiver muita segurança, tomar uma decisão distinta da recomendada pelo TCU. Lucas, aproveitando isso, né? Você trouxe também o caso polêmico demais do leilão emergencial e o posicionamento do TCU, que na realidade foi um posicionamento muito determinativo, né? E não apenas opinativo. Então, como você vê essa questão, pode falar do mérito mesmo, né, da decisão do leilão emergencial, mas principalmente desse choque de competências? Bom, a questão do leilão emergencial é que ele era emergencial, né? A gente tinha uma urgência lá em 2021 com uma questão hídrica, e até por isso tinha a questão do prazo, o máximo de entrada em operação comercial por parte dos agentes, que era um prazo muito complexo e todo mundo sabia desde o início que era um prazo complexo de ser cumprido.
e foi descumprido. E aí você trouxe um tema de judicialização muito recorrente, eram contratos com custos variáveis muito elevados. E eu até queria escutar um pouco dos meus amigos aqui sobre a questão da solução consensual, que foi uma inovação importante dentro do TCU, que inclusive culminou em diversos acordos nesse âmbito, né, do leilão emergencial. Eu acho que a questão do leilão emergencial em si fugiu um pouco da estrutura básica das instituições que a gente estava acostumado, né? Assim, caberia muito ao Ministério e à ANEEL, a princípio, determinar o futuro desses contratos, até porque tinha um edital que foi aprovado com base numa consulta pública, os agentes assinaram os contratos, estavam se submetendo àquelas regras, e a solução consensual, esses acordos foram feitos à parte com os agentes, como alternativa à judicialização, alterou um pouco a dinâmica do jogo, inclusive paradigmas para o futuro, né? E aí, como a gente tem um representante aqui do TCU, eu não podia deixar de fazer essa pergunta de como ele enxerga, salvo engano, foi em 2023 que isso começou, né, essa solução consensual mais ativa dentro do TCU. Então eu queria escutar um pouquinho do Marcelo e depois do deputado Aleluia, como é que ele enxerga essa nova atribuição do TCU em tentar resolver de forma consensual antes de uma judicialização que possa prejudicar as partes. Beleza, Lucas. Primeiro, queria destacar que fiquei muito aliviado, na verdade, com a fala do deputado Aleluia a respeito do papel do TCU, que eu já estava suando aqui, pensando em como responder o deputado se ele entendesse que o TCU não tinha um espaço devido de fala nessas discussões. De fato, respeitando sempre as nossas competências, deputado. Acho que o final da sua fala foi muito preciso. Não estamos aqui para regular ou coisa do gênero. O tribunal está para acompanhar e fiscalizar os atos do executivo. E assim foi, Lucas, na questão do PCS. Tá? Acho que, como você trouxe, o PCS foi um desafio enorme e uma coisa muito diferente daquilo que a gente estava habituado no setor. Prazos bastante desafiadores à época, mas em virtude de uma situação muito desafiadora também, né? E aí você tem, então, o descumprimento desses prazos por basicamente todos os agentes ali envolvidos, né? Acho que a exceção de um, que na verdade descumpriu, mas depois pagou as multas devidas que foram cobradas, previstas em edital, e enquanto os demais permaneceram inadimplentes. E aí, ato contínuo, buscou-se então o judiciário em virtude daquilo que foi daquelas que foram consideradas, e até não sou eu que estou falando, tá? Não é a minha opinião, mas convencionou-se dizer que eram cláusulas draconianas lá no PCS, e por isso até vários dos agentes conseguiram decisões favoráveis na justiça. E acho que isso teve, Lucas, um impacto definitivo nessa questão do PCS, tá? Porque a gente está falando de contratos, ainda mais considerando os horizontes do setor elétrico, de curtíssimo prazo, tá? Nos quais, e aí conhecendo também o judiciário brasileiro e o histórico, digamos assim, das suas decisões, em que decisões liminares poderiam tranquilamente viger por todo o período do contrato e, eventualmente, quando você tivesse já a maturidade suficiente para uma decisão de mérito, já teria passado tempo, entendeu? E tudo isso teria, todos os efeitos, digamos assim, do contrato já teriam acontecido no âmbito das liminares, tá? E aí vem, como você bem pontuou, em 2023, a SESEX Consenso, uma unidade nova no tribunal voltada a construir soluções consensuais. Quando eu falo sobre a consenso, eu acho que é muito oportuno destacar um trecho do voto, na verdade, uma expressão do voto do ministro Zimmer, que foi o primeiro voto do primeiro acordo que teve espaço no TCU, que foi em 2023 também, ainda no caso lá do contrato da KPS. O ministro Zimmer cunhou a seguinte expressão no voto dele: o TCU atua como interveniente anuente nessas negociações aqui. Esse era o papel do TCU ao criar, digamos assim, essa mesa para conciliação entre os diferentes atores. Acho que quando MME, ANEEL e particular demonstraram vontade e intenção de se juntarem, sentarem na mesma mesa para cunharem uma solução definitiva para esse caso, tem-se também um certo receio de como o TCU, tinha-se um certo receio de como o TCU poderia entender essa nova solução que estava sendo criada.
E com a consenso, isso se deu de forma conjunta com o TCU, tá? Porque o TCU acompanhou todas as discussões e pôde verificar, conforme elas iam acontecendo, se aquilo que estava sendo discutido ia contra a lei, ia contra os critérios, como falei mais cedo, disponíveis ou não. Isso dava mais segurança ainda jurídica para esse acordo que estava sendo ali arquitetado e construído. Não chega a ser, Lucas, uma atuação anterior ao judiciário, como você falou. Na verdade, vários dos casos, eu diria que a grande maioria dos casos que chegam ao TCU, não só no âmbito do setor elétrico, mas demais, principalmente segmentos de infraestrutura, acho que quase 90% dos casos que chegam na consenso, se não for a totalidade, eles têm relação com setores, com segmentos de infraestrutura, já tem alguma discussão judicial em curso, tá? Então, eu acho que a questão da judicialização, ela, na verdade, mais um elemento que, digamos assim, permeia e que enriquece ou alimenta essa discussão para que se possa alcançar, como falei, uma decisão definitiva. Eu acho que o grande mérito desse tipo de discussão e desses acordos que são ali discutidos é justamente trazer uma solução definitiva para o caso. Eu acho que isso acaba alinhando todas as expectativas e necessidades dos presentes ali na negociação e permitem com que a gente avance. Você vê que, no caso do PCS, foi possível avançar. Essas discussões, depois dos acordos que foram firmados, não estou entrando no mérito também desses acordos, mas uma vez concluídos, essa discussão se encerrou. E a gente pôde avançar com outras discussões essenciais para o setor. Bom, falando de governança agora, né? A gente viu, deputado, que existem alguns projetos, né, algumas propostas no âmbito do legislativo relacionadas aos poderes da ANEEL, né, e das agências reguladoras no geral, mas a ANEEL aqui falando do setor elétrico, inclusive, já escutei de algumas pessoas a possibilidade de a ANEEL acabar, né, seja porque, enfim, se defende o fim das agências reguladoras como um todo, seja porque seria melhor, no atual momento, a gente criar uma agência de energia. Como é que o senhor vê essas discussões, né? Agora a gente está falando de além da ANEEL, né, 3 atores. A gente tem o legislativo, com uma força grande no setor elétrico, o judiciário, muito ativista no setor elétrico, e agora também o TCU participando. Então, existe, de fato, um apagamento da ANEEL e esses projetos só vêm nessa esteira, né, como uma consequência desse apagamento? Olha, eu fui o relator e autor do substitutivo da lei que criou a ANEEL. A proposta do Executivo não dava mandato aos diretores, nem dava autonomia à agência. Praticamente mantinha um departamento do Ministério. Eu, inspirado na legislação americana, legislação canadense, legislação inglesa, eu fui buscar a proposta da primeira agência independente do Brasil, que foi a ANEEL, com mandato e onde os seus diretores são sabatinados pelo Senado. Se você me perguntar se isso é perfeito, eu vou dizer que não é. Há erros que são cometidos do Executivo, há erros que são cometidos do Senado e há erros que são cometidos das pessoas. Mas esse modelo é o melhor que eu conheço. Eu defenderei ele sempre, não só na ANEEL, mas na Anvisa, na ANS, na NTT, em todas as agências que foram criadas. As agências foram necessárias e são indispensáveis para dar segurança aos investidores privados e busca da tarifa moderada para os usuários. Claro, se me perguntar é perfeito, não. Mas mudar a ANEEL é um equívoco, que eu não acredito que a maioria do Congresso vá cometer, até porque os agentes e investidores não querem. E será um desastre para os consumidores. Espero que isso não aconteça de fato. Marcelo, eu acho que com certeza você já deve ter ouvido essa discussão, né? E como é que você enxerga, então, essa tentativa, né, de colocar a ANEEL como um ente um pouco mais fragilizado, né, diante da presença desses outros atores? Juliana, nossa preocupação e nossa intenção é, na verdade, fortalecer a ANEEL,
falando especificamente do setor elétrico, tá? Não só a ANEEL, mas todas as agências reguladoras. No final do ano passado, o ministro Vital do Rego, atualmente presidente do TCU, ele fez uma comunicação em plenário e solicitou que fosse realizada uma fiscalização nas agências reguladoras, e aí não só na ANEEL, mas em todas as agências reguladoras do Executivo, para que pudesse ser verificada a condição dessas agências. Recursos disponíveis, orçamento, pessoal, atribuições. E como seria muito difícil fazer uma fiscalização simultânea em 11 agências reguladoras, a gente optou por segmentar, dividir esse trabalho, né, no TCU. E a gente começou com, digamos assim, um piloto lá na parte de energia. Então, a gente está fazendo e a gente está concluindo. Espero que em breve, imagino que até o final desse mês ou início do próximo, a gente deve soltar um relatório que vai, claro, para o ministro relator desse processo é o ministro Jorge Oliveira, em que a gente fez uma análise das condições tanto da ANEEL como da ANP, da ANM e da Anatel, tá? A gente no TCU é organizado dessa maneira. A minha unidade de energia elétrica e nuclear, ela está dentro de uma Secretaria de Energia e Comunicações, tá? Então tem outras 2 unidades junto com a minha, que são de petróleo, gás e mineração, e uma outra de telecomunicações. Então a gente pegou as agências reguladoras que estão no que a gente chama de clientela dessas 3 unidades e fez o mesmo trabalho nelas ao mesmo tempo. Nesse trabalho, como falei, a gente teve 4 pontos principais que foram verificados. Questão orçamentária, questão de pessoal, a questão das atribuições das agências reguladoras ao longo do tempo. A gente vê, enfim, é conhecido por todo mundo quanto as agências reguladoras cresceram e tiveram um papel de relevância, seu papel de relevância aumentado ao longo do tempo, e também questões relacionadas à diretoria, composição das diretorias para permitir a tomada de decisão por parte das agências. A gente teve o caso recente da ANEEL que acabou ficando, né, quase um ano com o seu quadro incompleto, inclusive sem um substituto, em virtude de problemas na nomeação, tanto de um diretor, uma diretora titular, como de um substituto, uma substituta, né? Então, a nossa preocupação, Juliana, como falei, fortalecer as agências para que elas possam desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Da mesma maneira, eu acho que a gente tem, de certa forma, eu acho que era mais comum há cerca de 2, 3 anos, eu entendo que essa discussão já está se diluindo mais recentemente, do TCU estar adentrando nas competências das agências reguladoras, especificamente no caso do setor elétrico, a gente está querendo tomar o papel da ANEEL. Todas as vezes que isso aconteceu, a gente busca explicar um pouco melhor a nossa atuação, no sentido de ter mais uma vez, um fortalecimento da agência. Se às vezes os colegas da ANEEL não concordam muito com a gente e acham que a gente está atrapalhando o serviço deles, eu entendo com essa discussão como sendo natural e esse sentimento como sendo natural também, ninguém gosta de ser fiscalizado, mas ainda assim a gente busca fazer as discussões, como falei, cada vez mais de forma a priori, de forma antecipada, para que a tomada de decisão seja a melhor possível. Claro que se a gente identificar alguma ilegalidade ou alguma irregularidade, a gente vai apontar. É nosso dever e a gente não vai se importar de fazer isso. Mas ainda assim, como falei, a ANEEL é uma agência muito madura e a gente tem cada vez mais conseguido ter conversas e discussões de qualidade com a agência no sentido de fortalecer não só a sua estrutura, mas também a qualidade da tomada de decisão. Lucas, e aí aproveitando esse gancho também, né, da falta de diretores, né? Hoje a gente está com alguns diretores que são substitutos, mas a ANEEL no passado, inclusive, ficou algum tempo sem diretores substitutos, né? No passado recente, inclusive. Como você vê essa questão de a ANEEL ficar com esses buracos na diretoria? Isso tem um reflexo desse enfraquecimento da agência que hoje em dia está sendo tão falado? Sim. Eu acho que o principal problema da ANEEL hoje é a questão orçamentária, porque, bem ou mal, pelo menos hoje a gente tem o quadro de diretoria completo, apesar de no passado a gente ter tido aquela questão de um mandato vazio durante um determinado período, mas a questão orçamentária ela é bastante urgente, porque o órgão regulador sem recurso ele acaba ficando muito fragilizado, especialmente se ele não tem só o papel regulatório, ele tem um papel também fiscalizatório.
E toda vez que você tem, por exemplo, um apagão no setor elétrico, essa questão vem à tona, porque começa um caço às bruxas. Será que a ANEEL verificou se a concessionária estava prestando serviço de forma adequada? E aí a ANEEL tem que pagar, inclusive, as agências reguladoras estaduais conveniadas, e aí a questão da falta de repasse também prejudica a fiscalização conveniada. Então, sim, eu entendo que o quadro de diretoria é um problema. Hoje a gente tem, pelo menos, diretores substitutos muito técnicos, muito adequados, servidores de longa data na própria agência, muito respeitado pelo corpo técnico também, que não invalida quem irá entrar na diretoria após a sabatina do Congresso, que a gente sabe que não pode ser pessoas da própria ANEEL, como podem ser pessoas de fora, e faz parte do processo democrático de quem o Executivo indicar e de quem o Congresso aprovar. Mas eu acho que a questão orçamentária ela é bastante crítica. Eu queria escutar um pouco do deputado Aleluia sobre isso, como é que ele acha que o Congresso Nacional poderia apoiar a questão orçamentária da agência, uma vez que isso também tem mais a ver com o Executivo, né, da liberação dos recursos, principalmente a relação entre o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL e a ANP. Eu até complementaria, tá, deputada, essa pergunta, porque acho que o Legislativo, né, e aí principalmente o Senado, tem um papel muito importante relacionado à aprovação desses nomes, né, que vão compor a diretoria da ANEEL. E a gente sabe que não só a ANEEL, outras agências também estão sem diretores nomeados de forma adequada, digamos, né, pela legislação. Estão lá ou com cargos vagos ou com diretores substitutos. Então, tanto o orçamento quanto a questão da nomeação desses diretores. Como é que o Executivo, como é que o Legislativo, né, o Congresso poderia se posicionar para acelerar essa necessidade das agências? A ANEEL está até mais emperrada porque nem a indicação dos nomes ainda não foi. Tem, não tem. Não que a gente saiba, pelo menos, né, oficialmente. A não indicação dos membros definitivos não é uma demonstração de fraqueza da agência. É uma demonstração de que ela é muito importante e muito relevante. É claro que, como tudo na política, antecede a negociação, e nós todos aqui, os que estão nos ouvindo também, sabem que existe uma negociação permanente, uma fricção forte entre o legislativo e setores do executivo. Isso vai se resolver. Tanto a questão de pessoas, é muito grave o fato de ter ficado um tempo a ANEEL sem indicação sequer do temporário. Mas os temporários, felizmente, graças à formação dos quadros das agências, estão performando muito bem, não só na ANEEL, mas na Anvisa, nas agências em geral, na ANP, performam muito bem. Não significa que não vão ficar só com os temporários, mas a lei foi sábia ao dizer que podem ter temporários. Eu acho que até que deveria a lei ter estabelecido um limite de termo para o temporário, para que o executivo também não fique sem indicar. Mas, nesse caso particular, no momento, o executivo indicou praticamente todos, exceto a ANEEL, e não indicou porque não houve negociação. Mas acho que vai haver negociação. Eu tenho a expectativa de que volte a funcionar e a fortalecer a agência. As agências são essenciais para o investimento privado. E sobre o orçamento, deputado? O orçamento está previsto na legislação. O problema do orçamento é a crise fiscal que vive o governo. O governo está se apropriando dos recursos, não só da agência de energia, não só das agências, mas do que sobra, porque nós estamos diante de um apagão fiscal. Diante do apagão fiscal, você começa a não liberar recursos. O TCU é capaz de estar sofrendo também. Só não sofre o legislativo e o judiciário, porque tem total independência. Como o TCU tem uma vinculação com o legislativo, é possível que não sofra tanto. Mas tem muitas agências à penúria. E não há praticamente dinheiro para investimento, não há dinheiro para custeio. O próprio ministro da Fazenda anuncia que não sabe como vai operar as contas públicas no ano que vem. Portanto, falta de recursos não é um privilégio da ANEEL nem nenhuma agência. Agora, queria trazer um outro tema também, né, que a gente escuta bastante, né, que é a questão da liderança no setor elétrico. Então, vou jogar a pergunta para os três, tá? Vocês entendem que hoje a gente precisaria de uma liderança fortalecida no âmbito do setor? E aí, acho que quaisquer dessas entidades, né, seja a ANEEL, o Ministério, o Legislativo, o TCU,
quem poderia... primeiro, né, se vocês acham que, de fato, a gente precisa de uma liderança setorial e que não temos. E, como a segunda pergunta complementar, né, quem poderia vir nesse socorro do setor elétrico? Lucas, quer começar? Vamos lá. Na minha visão, o setor elétrico não precisa de uma figura messiânica, né, que vai resolver todos os problemas. Até porque é um setor muito complexo e as competências são diferentes. Então, por exemplo, faria sentido um ministro de Minas e Energia ser o grande protagonista do setor elétrico? Na minha visão, não, porque ele enfraquece a agência reguladora, o papel do TCU, o papel do Congresso. Mas, naturalmente, as instituições elas têm que estar bem representadas. Tem que ter um bom ministro, tem que ter um bom diretor-geral e outros diretores, porque diretor-geral, agência reguladora, a gente sabe que não tem um poder muito maior do que os outros diretores, porque você precisa resolver em colegiado. Mas você acha que nem numa hipótese de reforma, por exemplo, a gente fala muito, né, que o setor, eu acho que foi Marcelo que falou também, né, que o setor, ele precisa se adequar aos novos tempos, né, Sim. Então a gente precisaria movimentar algumas regras. O Congresso faz isso, né, como o deputado falou também, que sempre que a gente mudou foi através do Congresso. Sim. Mas precisa talvez de um nome, né, que carregue essa reforma. Então você acha que nem nessa hipótese... Na reforma, eu acho importante, por exemplo, a reforma a partir do Executivo, a medida provisória, já está em vigor. E, naturalmente, você tem que ter uma pessoa que seja o ponto focal no diálogo com o Congresso. Pode ser o ministro Silveira ou pode ser alguém designado por ele, que tem a competência técnica e o traquejo para lidar com o Legislativo para poder aprovar. E no Congresso Nacional, o relator ou o presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado também tem que articular com o Executivo. Inclusive, para checar se a medida provisória ela vai ter que caducar mesmo, ou se você vai aprovar, porque foram 600 emendas sugeridas. Então, é um trabalho muito hercúleo para o relator decidir o que vai entrar e o que não vai entrar ali. E só o fato de você ter recebido 600 emendas destaca muito claramente o interesse do Congresso Nacional no tema do setor elétrico. Então, eu acho que, assim, na visão da reforma em específico, faz sentido que você tenha a designação de pontos focais em cada esfera de poder, legislativo e no executivo. Senão fica muito pulverizado, aí fica, enfim, ruído de comunicação. E aí é muito ruim porque nada se aprova. Aí eu vou aproveitar isso, né, da MP, que também é uma discussão se essa MP é uma reforma ou não, né? Assim, se ela foi cumprir o seu papel ou se ela somente cuida lá um pouquinho, né, da tarifa social e de outros temas que acabam se relacionando, né, ao orçamento da tarifa social. Deputado, então, essa falta, por exemplo, o governo ele deixou claro, né, que essa foi a MP possível, né? Então era a reforma possível diante desse impasse, especialmente com o Congresso. Será que falta então essa liderança setorial, que aí novamente poderia vir de qualquer um desses entes, mas faltaria uma liderança setorial para conduzir uma reforma mais robusta? Quando o governo mandou essa medida provisória, é bom que fique claro que ele mandou porque tem uma emergência dele, que é o que ele considera prioritário. Eu vou discutir até porque a primeira emenda que estabelece tarifa zero porque consome 80 kWh é minha. Só que não pensava em jogar no CDE, até porque não existia CDE. Depois é que em governos seguintes jogou isso na CDE. Tanto o governo realmente tem um grande desejo, que é ver essa questão social ampliada. O presidente repetiu recentemente aí na declaração dele que isso é um ponto importante do seu governo. Agora, uma vez que ele lançou a medida provisória, ele também tem consciência de que o Congresso está com o abdômen aberto. Ele vai poder fazer qualquer cirurgia. Pode ser uma apendicite, pode ser uma coisa mais complexa, como operação de Gostei pâncreas. dessa metáfora. Ninguém sabe, né? Mas está com o abdômen aberto. E o relator que foi anunciado, o deputado Coelho, Fernandinho, foi ministro, não poderia ser melhor. Eu acho que é um grande relator. Eu estou à disposição dele para ajudar, nós todos estamos, mas ele vai sofrer pressões muito grandes que são consequência não da existência de um grande líder, mas da existência de grandes líderes. Você tem no jogo grandes investidores brasileiros, os bancos, os grandes agentes de investimento, todo mundo que tem recursos para investir no Brasil está procurando investir no setor de energia. Essa é a realidade. Inclusive, muito no setor de energia elétrica. Por quê? Porque o mundo e o Brasil também está se eletrificando. Eu que sou o mais velho aqui da mesa, eu sou do tempo em que se usava energia muito pouco.
Quando eu ia para o interior, a gente tinha energia elétrica até 10 horas da noite. Hoje ninguém imagina passar um segundo sem energia elétrica. E os investidores, os grandes players do Brasil, estão envolvidos nisso. A Eletrobras Corporation, a Copel Corporation, as empresas, temos empresas internacionais como a Enel, a Iberdrola, todos eles estão jogando o jogo. E tem empresários nacionais muito representativos. Sabe? O trabalho do deputado Fernando Coelho, do ex-ministro, não é um trabalho fácil. E ele sabe disso. Mas ele está qualificado. É como jogar de novo Brasil e Alemanha. Ele está no centroavante. Agora, não vai tomar 7-1, com certeza, porque ele é muito bom. A gente espera, né? A gente espera. Não, espero que seja uma MP bastante discutida, né? Que provoque bastante diálogo e que o relator seja feliz, né? Nessa condução. Mas aí, Marcelo, e você? Como é que você vê essa questão da MP / reforma, né? Desse posicionamento do governo, né? Que foi a reforma possível e de potencialmente isso significar uma falta de liderança, talvez do executivo, para conduzir uma reforma mais robusta? Juliana, eu acho que assim, a reforma, de fato, como você trouxe, ela é uma reforma parcial. A questão da geração distribuída, por exemplo, é um ponto que precisa de uma rediscussão. Não no sentido de, olha, é necessário mudar a geração distribuída, rever tudo que existe para ela. Não, mas ela precisa ser rediscutida, inclusive para se pensar e se chegar à decisão de que, olha, vamos, de fato, deixar como está e encarar as consequências, né? Ou não, vamos fazer alguns ajustes para mudar esses efeitos futuros. Ainda assim, é preciso escolher as suas batalhas, né? O Ministério de Minas e Energia certamente acompanha essa questão da geração distribuída e entendeu que não era oportuno incluí-la nesse momento na MP para ter essa discussão, justamente porque a gente está diante de um Brasil e Alemanha novamente, né? Então, você não vai pegar e vai jogar que nem o Filipão jogou para encarar esse desafio, porque a chance de tomar um 7-1 de novo é enorme, né? Então, é preciso que você mude a forma de jogar para tentar ter um resultado mais satisfatório. Com relação à necessidade eventual de uma grande liderança, acho que o deputado foi muito preciso quando falou já da existência de diversas grandes lideranças, da mesma forma que o Lucas também foi muito preciso quando falou que não há necessidade, pelo menos enxergo dessa forma também, de uma figura messiânica, né, para comandar isso tudo. Acho que até no âmbito da estrutura que foi criada para o setor elétrico aí ao longo dos últimos 30, 35 anos, há uma estrutura de governança muito robusta. Talvez ela não esteja conseguindo desempenhar o seu papel da melhor forma possível, conforme se idealizou quando foram construídos os regulamentos. Mas isso é uma questão de se realizar ajustes. Como a gente já conversou mais cedo, ajustes precisam ser feitos porque o setor vai se alterando ao longo do tempo, né? Então, mas você já tem uma base sobre a qual a gente precisa trabalhar e seguir trabalhando. Se a gente faz essa alteração de forma muito repentina ou de forma muito brusca, a gente não vai conseguir antecipar com muita segurança aquilo que virá, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, Juliana. Eu acho que a gente tem de fato uma reforma parcial, precisa saber escolher as batalhas, tá, para tentar conseguir avançando. Se não, na velocidade que acho que o setor como um todo espera e anseia, mas ir avançando. Acho que isso é o mais importante. Vamos falar agora também de instabilidade, né? Uma palavra que está sempre na boca do investidor, né? do setor elétrico, que existe uma instabilidade presente e cada vez maior no âmbito setorial. Vocês enxergam dessa forma? E aí vou devolver a bola aqui para Lucas. Você acha que o setor está passando por uma instabilidade grave? Eu acho que as instituições elas estão bem estabelecidas. Os agentes eles têm todos os direitos de questionar uma decisão da agência até a última instância administrativa. Eles estão resolvendo o administrativo e para o judiciário. Eu acho que a gente não tem uma crise de instituições. Elas estão estabelecidas, né? Eu acho que é natural que o órgão regulador mais fragilizado acaba talvez não tomando as melhores decisões, porque ele vai ter uma limitação, seja de número de pessoal, seja de recurso. Então, eu não vejo uma grande turbulência em termos institucionais. Eu vejo uma turbulência em termos de pressão de custo.
Então, por exemplo, quando a gente discute subsídio, você de fato tem uma turbulência. Não é normal achar que uma CDE de 50 bilhões no orçamento de 2025 é normal, especialmente considerando que ela está galopante. E que se a gente falar de 2030, qual que vai ser essa cifra? Porque em 2010 era muito inferior ao que a gente está... E não é algo localizado, não é como se fosse uma rubrica, como a rubrica da geração distribuída está aumentando. Você observa uma explosão em toda a CDE. E isso, para mim, gera, de fato, uma instabilidade, porque com a pressão tarifária, você começa a ter uma migração em massa para o Mercado Livre para tentar fugir dos encargos, e com isso, quem é cativo e não consegue migrar acaba arcando com o bolo que não muda, então a pressão aumenta ainda mais sobre esse consumidor, aí vem a geração distribuída, que a gente sabe que não é acessível a toda a população brasileira, não é todo mundo consegue pagar um painel na própria casa. Aí você começa a discutir um subsídio cruzado, em que eventualmente os mais pobres acabam arcando com o custo do pessoal de mais alta renda, que acaba comprando essas placas. Então, eu acho que aí está o cerne da estabilidade do setor, a questão dos custos. Porque as instituições, a gente tem, como mencionou muito bem o Aleluia, um operador nacional do sistema independente, que tudo bem, é fiscalizado pela ANEEL, mas ele é de direito privado. Ok, a CCE também arcando com aquele papel de grande instituição da liquidação financeira, então o físico fica com o INES, o financeiro fica com a CCE. A ANEEL como órgão regulador, com alguma autonomia, a gente sabe que tem a questão orçamentária que foi discutida, mas de fato, não é subordinada a um órgão de governo. Você tem um ministério que faz o planejamento energético, você tem um TCU que faz essa fiscalização, então o setor está bem constituído. Você tem um judiciário que acaba se especializando até na temática do setor elétrico. Você tem uma discussão se está indo além do que deveria, mas faz parte do debate democrático. Mas eu vejo o problema hoje centrado na questão dos custos. É um setor que está se inflando cada vez mais, e essa reforma possível foi quase que um grito desesperado para tentar desatar esse nó. Naturalmente, se você colocasse algum dispositivo de geração distribuída nessa medida provisória, você não teria 600 emendas, você teria mais de 1.000, né? E o executivo ponderou muito bem até onde ele poderia ir para uma medida provisória não gerar um embate tão fervoroso dentro do Congresso Nacional. Mas será que esses custos, eles não vêm já de um processo de instabilidade? Né? Porque a gente sabe que muitas vezes existe, primeiro, uma decisão ali no âmbito administrativo, podendo ser do Ministério, mas principalmente da ANEEL, né? Que gera, às vezes, uma falta de diálogo interna, e isso vai para o legislativo ou para o judiciário, e aí a gente tem um aumento desses custos, né? Então, você não acha que isso já é fruto da instabilidade? Eu acho que é fruto muito de subsídios não terminativos. Então, o Proinfa ele fez todo sentido quando ele nasceu, mas hoje nós temos gigas de eólicas e solares, são as principais fontes da nossa matriz junto com as hidrelétricas, e não justificaria, na minha visão, uma permanência de subsídio por mais 35 anos para algumas outorgas. Subsídio, principalmente para as fontes novas, seria para você conseguir permitir o acréscimo dessa capacidade de uma matriz, da mesma forma que se discute eventualmente benefício para hidrogênio ou para eólica offshore, mas são fontes que já atingiram o grau de maturidade necessário. Da mesma forma, a geração distribuída, a gente está falando de 40 gigas. Não é mais uma situação lá como a gente tinha em 2012, no começo da resolução da ANEEL, que você tinha pouquíssima potência. 200 mega. Então, eu vejo que essa explosão da CDE e essa questão de custos é muito, agora que eu garanti meu subsídio, não quero abrir mão dele. E isso gera, assim, uma situação de instabilidade muito grande, né? Marcelo, vi você aqui balançando a cabeça. Como é que você enxerga, então, essa questão da instabilidade versus o aumento, né, dos subsídios? Você acha que isso está relacionado ou não necessariamente? Eu queria assinar embaixo do que o Lucas falou, na verdade. Eu acho que o grande desafio dos subsídios é isso que ele trouxe agora no fim da fala dele. Uma vez que você consegue um subsídio para chamar de seu, você nunca mais quer abrir mão dele, entendeu? E aí é aquilo que a gente conversou mais cedo também, sobre você pensar o setor como um todo, e não cada segmento ou cada parte do setor elétrico pensar naquilo que é só seu, naquilo que é importante. Porque se a gente segue pensando assim, e na minha visão já estamos pensando assim há um bom tempo, se a gente prolongar demais esse tipo de pensamento, a consequência para todo mundo vai ser pior. Porque vai chegar um ponto que vai ficar insustentável e vai quebrar, entendeu? Então essa base que o Lucas comentou também, né, o fato das estruturas, das instituições
estarem muito bem colocadas e fortes, se a gente perde isso, a consequência para todo mundo é muito pior do que simplesmente abrir mão do seu subsídio. Não estou dizendo que a gente tem que acabar com todos os subsídios agora, mas sim que é preciso ter uma conversa madura a respeito da revisão desses subsídios de forma bem ampla. A AMP ela busca endereçar isso para uma parte só, como a gente falou, escolhendo as batalhas. Mas ainda assim, esse é o início. É preciso fazer isso de forma mais ampliada. É um problema das instituições, Juliana? Eu não sei se chega a ser um problema das instituições, mas sim uma forma de pensar e decidir o setor em todos os agentes envolvidos e toda a sua complexidade que veio se intensificando nos últimos 10 anos, digamos assim, trazendo essa CDE de 50 bilhões que o Lucas comentou há pouco. Né? Tem muito custo que não é do setor que está na conta de luz também, sabe? Isso é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Quando a gente fala de orçamento também, tem muito dinheiro do setor que sai do setor elétrico, entendeu? E vai para as outras áreas, o que torna ainda mais difícil a sustentabilidade, sabe? Então, assim, são algumas coisas que podem parecer simples, mas que são básicas e essenciais para que a gente consiga ter um melhor desenvolvimento. Então, acho que assim, a estrutura a gente tem, a gente precisa rediscutir as coisas. E aí, para fechar, deputado, como o senhor vê essa instabilidade, né, que está sendo tão alardeada do setor elétrico? Concorda ou discorda dos meninos? Eu concordo com eles. Nós não estamos vivendo instabilidade, nós estamos vivendo um crescimento descontrolado dos subsídios. E é preciso fazer um trabalho, e aí o TCU pode ajudar muito, fazendo, não cortando, porque ele não vai cortar, mas fazendo uma anatomia do subsídio. Eu diria que o ideal era que o TCU se juntasse com a ANEEL e com o Ministério e fizesse a anatomia dos subsídios. Tem muita coisa realmente que precisa ser encerrada, ou progressivamente encerrada, e também tomar muito cuidado na criação de novos. Nós estamos criando novos. Por exemplo, a própria tarifa social, ela deveria estar no orçamento da União e não na conta de energia. Por quê? Porque no fim da feira, a conta de energia impacta na competitividade do Brasil. O Brasil é um país onde a fonte de energia são abundantes. Nós temos um sistema hidroelétrico fantástico que precisa ser ampliado em potência, sobretudo no momento, mas também voltar a examinar a questão de reserva. Mas nós precisamos entender que, no fim, o que interessa é quanto as indústrias e as famílias, as empresas e as famílias, estão pagando por energia elétrica. E nós precisamos controlar isso. Nós não podemos deixar isso crescer de forma desenfreada. Inclusive, nós não podemos nos iludir de achar que vamos fazer um modelo europeu. O Brasil agora vai cometer os erros que a Europa se arrependeu de ter cometido. É o que eu estou vendo muita gente falar, inclusive gente da área da indústria, querendo que nós venhamos a cometer, em termos de aumento de custo de energia, os erros que a Europa cometeu e que os Estados Unidos cometeram, mas que agora estão corrigindo, até de forma muito, digamos, dura. O presidente dos Estados Unidos chegou a dizer: estou trazendo uma empresa para cá, estou dando autorização para ela gerar própria energia, que a nossa é cara e não presta. Que ponto chegaram, né? Então nós precisamos tomar cuidado para não chegar nesse ponto. Agora, quanto à instabilidade, quem realmente está preocupado mais com estabilidade é Zuccarello, que é o diretor de planejamento da ANEEL, e o diretor de operações. Eles dois só pensam em estabilidade. O Cristiano e o Zuccarello, porque a estabilidade estática da nossa rede está cada dia mais comprometida. Isso, aliás, o meu querido amigo Xisto, que é o presidente da Abragente, tem escrito muito sobre isso. O pessoal da Timos também tem escrito sobre isso, muita gente tem escrito sobre isso. É preciso tomar cuidado para a estabilidade estática, não levarmos ao que aconteceu em Portugal e Espanha. Eu tinha um amigo que estava em Portugal e que... Imagina o que é faltar energia numa cidade como Lisboa. Imagina o que é faltar energia numa cidade como São Paulo. Mexe no PIB do mês. Então é preciso tomar cuidado com a segurança do sistema elétrico. Deputado, e queria só destacar que nós fizemos uma anatomia da CDE em 2018, né? Ou seja, já lá se vão 7 anos, acho que o cenário piorou.
né, de lá para cá. Talvez os órgãos como um todo sejam os mesmos, mas eles foram ficando cada vez mais inchados. Deu uma engordada, né, Marcelo? Pois é. Bom, pessoal, Aqui ali pode ter surgido alguma metástase. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada do Iluministas, Reformar Antes do Colapso. Agradeço imensamente aos nossos convidados, José Carlos Aleluia e Marcelo Freire, pela profundidade nas discussões. Agradeço também ao nosso debatedor, Lucas Ribeiro. Não esqueçam de acessar nosso portal e nos seguir nas redes sociais e no YouTube. Lembrando que o Iluministas é uma realização do Instituto Pensar Energia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!